Bom, pessoal, nós iremos trabalhar agora com Química 2, soluções saturadas, que é a relação entre o soluto e o solvente. Então aqui nós temos três sistemas. O primeiro sistema, ele apresenta 350 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha, sal comum, os quais estão totalmente dissolvidos em uma quantidade de 1000 gramas de água na temperatura de 15 graus Celsius. Aqui nós temos no segundo sistema 380 gramas de cloreto de sódio, dissolvidos também em 1000 gramas de água, na mesma temperatura de 15 graus Celsius. No terceiro sistema, nós temos aqui 400 gramas de cloreto de sódio. Desses 400 gramas de cloreto de sódio, os 1000 gramas de água, na temperatura de 15 graus Celsius, não conseguiu dissolver totalmente, sobrando aqui 20 gramas, que nós chamamos de decantado ou corpo de fundo. E dos 400 gramas, 380 gramas estão completamente dissolvidos nesses 1000 gramas de água. Bom, coeficiente de solubilidade. Nós já vimos que coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que nós conseguimos dissolver em uma quantidade fixa de solvente. Isso dependendo das condições, principalmente as duas que nós já vimos também, pressão e temperatura. Então, nós podemos dizer que o cloreto de sódio, o sal de cozinha, em cada 1000 gramas de água a 15 graus Celsius, a quantidade máxima que ele consegue dissolver são esses 380 gramas. Isso é o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. A 15 graus Celsius, 1000 gramas de água consegue dissolver uma quantidade máxima de cloreto de sódio, que é 380 gramas. Bom, quando nós falamos de soluções, nós temos soluções em que a quantidade de soluto ela não é o suficiente para aquela quantidade de solvente. É uma quantidade menor. Quando nós temos uma quantidade de soluto menor do que o máximo permitido, de acordo com o coeficiente de solubilidade, naquela temperatura, naquelas condições de pressão e temperatura, nós chamamos esse tipo de solução insaturada. Ela não atingiu a quantidade máxima. Como nós vimos, a 15 graus Celsius, 380 gramas é o máximo que eu consigo dissolver de cloreto de sódio em 1000 gramas de água. No primeiro exemplo que eu tinha passado para vocês, existiam 350 gramas de cloreto de sódio, dissolvidos em 1000 gramas de água a 15 graus Celsius. Ou seja, 350 é uma quantidade inferior aos 380, que é o máximo. Então, esse tipo de solução aqui é uma solução insaturada. Bom, e nós temos o outro tipo de solução, que é quando ela apresenta a quantidade exata, igual ao máximo permitido pelo coeficiente de solubilidade naquelas condições de pressão, temperatura. Quando acontece isso, de a quantidade do soluto ser igual à quantidade máxima permitida, a solução é classificada como solução saturada. Então, novamente, 380 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha, é o máximo que eu consigo dissolver em 1000 gramas de água a essa temperatura de 15 graus Celsius. Então, nesse exemplo aqui, que nós temos os 380 gramas de cloreto de sódio dissolvidos no 1000 gramas de água a 15 graus Celsius, é um exemplo de solução saturada. Bom, vimos que os 380 gramas de cloreto de sódio e 1000 gramas de água a 15 graus Celsius corresponde ao coeficiente de solubilidade. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, foram adicionados 400 gramas, o que é uma quantidade superior aos 380 gramas. Então, restaram 20 gramas de cloreto de sódio sem se dissolver, que a gente chama de decantado, corpo de fundo. Bom, esses tipos de soluções que nós temos aqui, a primeira, onde ela tem a quantidade exata, que são os 380 gramas de cloreto de sódio, é uma solução saturada sem corpo de fundo. Esse outro exemplo, que tem as 400 gramas de cloreto de sódio, que estão nos 1000 gramas de água a 15 graus Celsius, é uma solução também saturada. No entanto, ela apresenta corpo de fundo, ou o decantado,
que corresponde a essas 20 gramas que aqui estão, né, no fundo do recipiente. E nós temos esse outro tipo de solução, não menos importante, diria até que é uma das mais importantes, que são as soluções em que os 400 gramas, eles não estão totalmente dissolvidos, como nós já vimos, né? Apresenta lá 20 gramas de corpo de fundo. E sobre um pequeno aquecimento, nós podemos observar que, aumentando a temperatura para 40 graus Celsius, o que vai acontecer? Os 20 gramas, eles desaparecem. Ou seja, a solução passa a ser saturada sem corpo de fundo. E depois, por um leve resfriamento, um resfriamento lento, o que vai acontecer? A solução volta para os 15 graus Celsius e o soluto, ele continua totalmente dissolvido. Esse tipo de solução é chamada de solução supersaturada. É uma solução das mais importantes que nós podemos ter, principalmente para vestibular, aonde que foi resfriado lentamente, os 20 gramas estão lá totalmente dissolvidos, e qualquer toque, qualquer instabilidade no sistema, aqueles 20 gramas ele irá se depositar no fundo novamente.